Fala, galera! Muito bem-vindos aqui a mais um Back to Back, nosso episódio de número 11. Temos um convidado muitíssimo especial, meu querido amigo Lyoto Machida. A gente vai falar aqui de vários assuntos, né? Vamos falar um pouquinho da criação do Lyoto na arte marcial, vamos falar de UFC, de Bellator, de jiu-jitsu, de negócio. Tem muito papo bom para bater aqui com o Lyoto. Lyotão, muito bem-vindo aqui ao nosso Back to Back. Uma honra ter você aqui no nosso programa. Obrigado, Fábio, pela oportunidade. A gente compartilhar a nossa história assim, com as pessoas é sempre bom, ainda mais através do seu canal aí, que vai ser um grande prazer para mim. Muito legal. Então, eu queria começar indo lá para trás, na real. Quero começar da história. Teve uma vez que você me convidou para fazer um seminário e, ao mesmo tempo, participar de um seminário que você estava organizando. Era um festival que você organizava lá em Belém. E eu me lembro de ir lá, foi o maior prazer, eu dei meu seminário, foi muito, muito bacana. E depois você fez um bate-papo lá, né, uma palestra, e contou um pouquinho da tua história. Foi a primeira vez que eu escutei uma história tua com o teu pai. E depois eu escutei várias, né, na sequência. E são histórias incríveis que eu imagino que tenham te moldado aí, não só como pessoa, mas como lutador também, né? Como é que... Conta um pouquinho dessa história. Como é que foi essa criação aí do mestre Machida? Olha, assim, Fábio, meu pai é um cara que é japonês, né? Veio com 22 anos para o Brasil. Então, aquele cara que ele nasceu no pós-guerra, né? Nasceu em 46. Então, passou toda a dificuldade do país, ajudou a reconstruir o Japão, né? Porque todo mundo ajudou naquela época e nasceu naquele momento. Então, fez parte da reconstrução do Japão, junto com os pais, com os irmãos. Então, sofreu muito, né? Então, foi criado, né, a gente sabe, o japonês já era duro, bicho duro, né? Criado no pós-guerra, mais duro ainda. Então, ele trouxe isso com ele. E ele falou que quando ele foi ser pai, ele leu um livro chamado Hagakure, que significa Entre as Folhas, mas é um livro que fala sobre educação de samurai, né, no Japão antigo. E ele tudo queria moldar a gente em cima desse livro. Então, por exemplo, assim, dizer não para o filho. Ele tinha muita preocupação com isso, né? Que hoje a gente nega muito. Não. Então, ele falava assim, eu não digo não. Eu vejo uma melhor maneira de fazer. Por exemplo, o menino, a gente queria saber como é que era estar do outro lado da sacada, que a gente morava em cima da academia, né? E a gente queria saber como era da varanda, né? Aí ele falou, pai, como é que a gente pode pisar aqui do outro lado? A gente tinha 8 anos, 9 anos. Aí ele olhou e falou, pode, peraí. Aí pegou uma faixa, amarrou a gente todos e mandou a gente passar para o outro lado. Então, quer dizer, ele se preocupava com esse lado, de não ter esse lado negativo, sabe? De criar o medo na criança, criar a falta de confiança. Então, ele queria trabalhar esse lado, então ele fazia isso. Ele arrumava um jeito de sempre moldar a gente dessa forma, né? Não, com coragem, né? Porque todo mundo desenvolve através das crenças que a gente cria, né, Fábio? Se a gente cria, se o seu pai, não faz isso, cuidado, não faz aquilo, cuidado, você vai criando aqueles medos que são colocados no nosso subconsciente. Isso, durante a nossa vida, vai aparecendo como resultado. Então, meu pai foi em cima dessa criação. Então, teve um momento, por exemplo, assim, que a gente, garoto, já no lado agora mais punitivo também, né? Ele era um cara que punia bastante, batia muito na gente, sabe? Ele achava que era assim. Ele achava que até os 7, 8 anos tinha que bater no garoto. Sabe? O Japão Pô, que vida dura, hein, velho? Foi duro, viu? Foi duro. E aí, um dia, eu e o Shinzo, né? Ele saiu com a minha mãe para jantar e deixou a gente, né? O Takeo mais velho, eu, o Shinzo e o menorzinho, que é o Kenzo, que é o repórter, né? Hoje da CNN. Aí, deixou a gente em casa e foi jantar com a minha mãe. Só que dias anteriores, tipo assim, 2, 3 dias antes, a gente tinha ouvido meu pai conversando com um amigo dele e que o amigo dele falou, Machida, passaram um trote para mim essa madrugada, sabe? E, rapaz, disseram que era a bunda, que não sei o quê e tal. E a gente, garoto, ouvindo, aí a gente viu meu pai rindo, né? O pai conversando, assim, uma conversa de amigo, né? A gente ouvindo, né? E quando meu pai saiu com a minha mãe, a gente falou, poxa, Shinzo, rapaz, bora pegar o telefone, bora fazer igual, meu irmão, sabe? A gente fala que a gente é a bunda, que é não sei o quê, igual aquele amigo do meu pai falou. Aí a gente pegou o telefone. Shinzo sempre topou comigo, né? O Take era mais recuado, mais velho, né? E o Kenzo,
que era o menor, era muito pequeno, então ele não entendia muito. Como é que é a ordem de vocês, Lioto? Quem que é o mais velho É e o o mais novo? O Take é o mais velho, aí depois vem o Shinzo, aí depois vem eu e depois vem o Kenzo. Ainda tem mais um, que é o nosso irmão de criação, né? Que foi morar com a gente quando ele tinha 10 anos, que é o Francisco. Né? Então é o Takehiko, Shinzo, Lyoto, Kenzo e Francisco, que a gente chama ele de Francisco. E aí, Fábio, nessa história toda, rapaz, meu pai saiu, a gente passou o trote. Aí o Shinzo passou um trote também. A gente ria, né? Quando meu pai chegou, o meu irmão menor, Kenzo, que tinha 3 anos, ele falou assim: pai, Shinzo e outro pegavam o telefone e ficavam ligando, né? E a gente, oi, pai, a gente falou, não, pai, a gente estava aqui, né? A gente fez aquela brincadeira e tal. Aí ele ficou rindo assim, meio sério, meio rindo, né? Então tá bom, deixa eu explicar um negócio para vocês. Primeiro, a gente brincar com a família dos outros, que você não conhece principalmente, isso não é certo. Você não sabe se no outro lado tem alguém doente, você não sabe se no outro lado da linha alguém perdeu um pai, uma mãe, entendeu? Está num momento desesperador e vocês estão brincando com a dor dos outros, às vezes, brincando num momento que não é para brincar. Você não conhece? Você conhece? Não, não conheço. Então tá bom. Então o papai está cansado de bater em vocês. Hoje vocês dois vão dormir na rua. Rapaz, o quê, pai? Não, vocês dois vão dormir na rua. Não, pai, não, desculpa, pai. Não, não tem desculpa, pai. Já errou, já errou. Rapaz, a gente chorava, e pegamos o travesseiro, o lençol, né, chorando. Aí minha mãe se desesperou na hora, sabe? Minha mãe falou: Matilde, que é isso, Matilde, você é louco? Aí ele falou: então você vai também. Se você não quiser, você não. Aí ele pegou, a gente desceu, sabe, a escada, que era em cima da academia, assim, né? E tinha um jardinzinho na frente, sabe, do muro. Tinha assim um muro, tinha um jardinzinho e uma grade, entendeu? Tipo um jardim antes de chegar na rua. Sim. Aí ele falou assim: ó, vocês, meu filho, amo muito vocês, mas se você está errado, está errado. Eu não posso acobertar isso. Então, desde criança, você tem que aprender isso. Então, hoje você está errado. Então, vai dormir aqui. A gente, pai, mas a gente não pode dormir. Não, se passar para cá, eu dou tiro vocês, hein? Ele falou, ele tinha uma espingarda lá. A gente, tá bom, pai, tá bom, chorando pra caramba. Aí botamos, aí a gente pegou o lençol, eu e o Shinzo, né? A gente foi andar até a esquina. Isso já era umas 9h30, 10 horas da noite. Rapaz, cheio de mendigo na esquina. A gente, Shinzo, não dá para dormir aqui com os mendigos. Vamos voltar. A gente voltou. Tá muito cheio, aí muito cheio. Tá muito cheio aqui, tá lotado, entendeu? Aí a gente botou na frente da academia, sabe assim, nessa grama, a gente botou o lençol lá, esticou, aí deitou lá e foi dormir. Isso, umas 10 horas, 10h30, né? Quando foi mais ou menos assim, 1h30 da manhã, minha mãe veio, desceu, entregou a chave da academia, que a gente morava em cima da academia. A gente entrou e foi dormir no tatame, né? Que tinha um tatame lá dentro. Aí, no outro dia, acho que meu pai deve ter, ele soube, eu acho, mas não falou nada, entendeu? No outro dia, a gente encontrou com ele, pediu desculpa e tudo, ele não tocou mais no assunto. Sabe, Fábio? Então, assim, são histórias assim que a gente passou, né, que realmente moldou a gente, né? Entender o que a gente pode fazer, o nosso limite e até onde começa o limite dos outros, né? E assim foi sempre. Sempre ele fez isso, sabe, através do exemplo dele e através das como é que se diz? Das situações que ele colocava como seriedade. Né? Imagina uma criança de 8, 9 anos ter que ir para a rua, sabe? Assim, ter que dormir na rua. Hoje a gente não imagina isso porque com um mundo tão violento, com tudo isso, a gente nunca imagina isso, né? Mas a gente passou por isso, sabe? E, por exemplo, tem uma história também que tem muitas histórias, né? Eu vou contar algumas aqui só para a gente passar para a próxima. A outra história muito legal também foi da praia, né? Que a gente estava na praia. Eu sempre conto que a gente ia para Salvador e ia para Itacimirim, que é uma praia perto da Praia do Forte, na Bahia, onde tem um negócio de tartaruga ali. A gente tinha uma casa, né? A família tinha uma casa. E aí os primos iam todos e tudo. Aí meu pai falava: ó, vocês de manhã correr com o papai, 6h30 da manhã. Entendeu? Sempre correr. Aí, não, mas nossos primos, pai, não vai. Primo não interessa, primo. Vocês, meus filhos, eu quero assim. Então tá bom. A gente ia, corria com ele, tocava no coqueiro lá e voltava. Dava mais ou menos uns 3 quilômetros, ida e volta. 1,5 para ir, 1,5 para voltar. Aí um dia ele chegou e falou assim mesmo: olha, hoje
papai não está sentindo muito bem, vai sentar aqui, né, e vocês correr, tá? E o papai só olhar. E aí a gente, então tá bom, a gente vai. A gente foi, né? Aí a gente brincando, eu, Shinzo, o Take também, o Kenzo era muito pequeno, né? Aí a gente correndo e tal, brincando. Aí faltou assim, Fábio, sem brincadeira, faltou assim uns 200 metros para tocar no coqueiro. Aí eu já, bora voltar, tá bom. O velho tá sentado lá, não tá nem vendo a gente. Bora embora. E meu pai lá sentado, sabe, meditando, né? Lá longe, sabe? A gente olhou ele pequenininho sentado assim, bora embora e voltamos. Aí quando a gente chegou perto dele, pai, chegamos já. Aí ele sentou assim na areia, né? Ele falou assim, e a praia estava vazia, né? Que é 6h30 da manhã. Ah, vocês tocaram lá? A gente, foi quase, pai. Faltou 200 metros, né? Aí ele falou, 200 metros? Só que ele já tinha feito um castelo de areia, sabe? Quando a gente chegou, ele já viu tudo, né? E a gente Eu já achando que ele não sabia que tinha eu não ia visto. tocar na... Já sabia Conheci o de tudo. gado, Aí ele chegou e falou assim mesmo, senta aqui, meu filho, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O quê? Aí ele falou assim, castelo de areia está aqui, né? Castelo, sim. Então você, dia a dia, subindo. Isso aqui, sua vida. Imagina sua carreira, seu profissional, você subindo. Se você não chegar no topo da montanha, você não consegue ver o outro lado. Está quase topo, quase chegar coqueiro, mas não chegou coqueiro, né? Não chegou topo, né? Eu disse, não chegou. Quase, né? Mas dá para ver outro lado? Eu disse, não. Agora, se chegar no topo, dá para ver outro lado. Às vezes, o outro lado não tem nada, mas às vezes, o outro lado tinha grande surpresa para você, uma coisa muito boa. Por causa de 200 metros, 300 metros, às vezes você deixou de fazer aquilo. Um pouquinho a mais você podia chegar. Não é verdade? Eu disse, Então, agora os três voltam lá, tocar coqueiro, sabe? A gente voltamos, tá vendo só? Foi tua culpa. E a gente foi. Essa foi uma das histórias que você contou lá, achei muito boa. Foi. Muito Então, boa. assim, ele sempre tentava, através da prática mesmo, né? Por exemplo, ele podia explicar e acabou. Sim. Não, agora tocar coqueiro, vai lá. Então, cumprir com o que falou. Entendeu? Então, doía na gente, né? Então, quando dói, você não esquece. Sim, então, é isso aí. Aprendi Então, deixa eu te através... pedir, consegue virar teu telefone na horizontal? Eu, Acho que vai assim, ficar melhor aqui no... Aí, melhor. sim, ficou melhor. Ficou melhor. Muito legal essa história. Tem uma outra história que você me contou também, que acho que é muito boa, que é a do... Você tinha uma rivalidade com o Shinzo no karatê muito grande, e você não conseguia ganhar dele, né? E aí você faz tudo direito, pena... Essa é muito boa. Conta essa aí, que essa é muito boa. Fábio, essa aí foi porque é o seguinte, a gente, desde garoto, rivalidade, né? Então, o Shinzo é um ano mais velho do que eu. Então, 8 e 9. A categoria normalmente é 8 e 9, né? Aí, no outro ano, o Shinzo ia para 10 e eu ganhava de 8 e 9, porque eu era 9. Aí, só que no ano seguinte, eu era 10 e 11, eu já estava com o Shinzo, eu perdia de novo, entendeu? Porque é mais velho, né? É farinha do mesmo saco, né? Mas é mais experiente, né? Vai sempre ganhando do mais novo. E assim foi sucessivamente até nossos 19, 20 anos, foi assim. Eu não conseguia, sabe? Sempre tentando. Aí um dia o pai falou assim mesmo, eu vou falar a verdade de vocês. Quem treina mais, ganha. Quem dedica mais, ganha. Vida assim. Quem faz mais, ganha. Aí eu digo, Eu tinha mais ou menos 19 para 20 anos já. Eu digo, meu irmão, eu vou treinar esse campeonato, eu vou treinar. Faltavam uns 2 meses, assim, vou treinar mais do que o Shinzo. Só que o karatê, ele é muito voltado em tempo e distância de luta, entendeu? Então, por exemplo, o Shinzo já sabia o tempo de luta, muito mais do que eu. Ele, tipo assim, já tinha aquilo na meio nato dele, ele sentia, ele entrava. Aí eu treinei, campeonato. Lá em Arujá, em São Paulo. Aí em São Paulo, em Arujá. Aí a gente disputando, papai, ele ganhou a chave, eu ganhei a minha, final, nós dois, né? Eu digo, meu irmão, esse ano eu vou ganhar desse cara. Não dá, não. Esse tabu já está me deixando nervoso. É engraçado você falar isso, porque assim, a gente tem uma cultura no jiu-jitsu totalmente diferente, né? A gente fecha campeonato com quem é da equipe e não luta, né? Vocês irmãos, né? Vivendo a vida inteira juntos. A gente tinha essa, né? teve que saber quem era o melhor. Né? E meu pai sempre dizia, né? Você melhorar, você não presta, sabe? Eu digo, esse ano eu vou ganhar. Eu estava confiante que eu ia ganhar. Rapaz, chegou na final, aí todo mundo parava para assistir, né? Porque os 2 irmãos ali, né? Aí o Shinzo, me ganhou fácil, sabe? Me ganhou rápido. Eu fiquei muito puto. Aí meu pai estava na mesa, meu pai não era, estava na mesa dos dirigentes lá. Eu fui lá falar com ele, pai,
E aí, meu filho? Perdi, olha. Você falou para aquele